Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, tô aqui com os meus sócios aqui atrás e hoje eu tô aqui pra contar do dia que a gente foi às 4 da manhã gravar um shooting e tirar fotos pra marca Graxain. A Graxain é uma manufatura regional, então ela faz produtos em couro e é sobre total campo, lifestyle, essa vida mais gauchesca, voltado mais pro estilo do sul. Então ela nos procurou justamente pra gente mostrar a essência da marca e traduzir ela em imagem, tanto em filme quanto em foto. E aqui vai alguns exemplos do que aconteceu no dia. E bom, com esse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre a nossa colorização e como funcionou a nossa estética criada para a Graxain. Quando a gente fala em colorização, muita gente pensa em estilo, em look, em um look cinematográfico. Mas na prática, o que define a qualidade de uma imagem não é estilo. E aqui na Benite, o nosso processo de colorização segue sempre a mesma lógica, independente do projeto. Pode ser casamento, pode ser um curta ou pode ser uma manufatura de couros. O nosso processo sempre é o mesmo. A gente constrói a imagem em 4 etapas principais: a exposição, o contraste, temperatura e só no final o look criativo. O primeiro passo do nosso workflow é sempre a exposição. Antes de pensar em cor, antes de pensar em qualquer tipo de contraste, temperatura ou look criativo, a imagem precisa estar perfeitamente exposta. E aqui existe um ponto importante: a gente não trabalha com sensação visual, a gente sempre tem uma referência técnica. Por isso, a gente utiliza o false color e a nossa referência principal é sempre a pele. E a gente utiliza uma faixa muito específica, que é sempre a pele em 50%. Essa faixa representa uma zona estável de luminância para a pele, ou seja, não é claro demais, não é escuro demais, é equilibrado. E quando a pele está nessa zona, a imagem inteira começa a responder de uma forma muito previsível, porque quando a exposição está correta, o contraste funciona melhor, a cor se comporta melhor e o grade fica mais limpo. Agora, se a exposição estiver errada, você passa o projeto inteiro tentando corrigir algo que começou lá no início, que não era nem para ter ficado assim. E após a exposição, a gente entra em contraste, que a gente aqui faz nas curvas. As curvas nos permitem controlar a imagem com total precisão. A gente consegue trabalhar separadamente as sombras, os médios e os highlights. E isso dá um nível de controle muito maior. Não é simplesmente para deixar os pretos mais escuros ou os brancos mais estourados. A gente consegue definir leitura visual, ou seja, a gente consegue tirar a atenção de uma parte que a gente não precisa que chame atenção e dar atenção porque realmente necessita. Então aqui fica uma dica importante: contraste não é intensidade, ele é desenho de luz. Não precisa forçar, ele serve para organizar a imagem. Com a exposição e contraste definido, a gente finalmente entra na temperatura. E aqui vem uma dica bem importante: não é para estilizar a imagem, a gente primeiro precisa corrigir. E aqui a lógica é bem simples. O objetivo do white balance não é criar um estilo, é simplesmente tirar o que está puxando de verde, está puxando de azul ou de magenta, para neutralizar, e aí sim a gente tem uma liberdade de criar o estilo que a gente precisa. E mais uma vez a pele continua sendo nossa referência. Se a pele está certa, o resto tudo tende a se alinhar. Se a pele está errada, nada parece natural. Agora sim é a hora em que a estética aparece. Mas aqui existe um detalhe muito importante: o LUT não é o nosso estilo final, como por exemplo o LUT Kodak 2383. Ele é somente um ponto de partida, uma direção, porque cada cena exige uma atmosfera diferente ou uma intenção a ser criada. E é aí que entra o nosso processo fino de colorização. A gente utiliza a ajuda de máscaras para criar o tom perfeito da imagem. Com as máscaras, a gente faz ajustes que precisam ser localizados. Pode ser simplesmente uma pele que precisa de refinamento, um fundo que precisa de um desfoque, uma parte da tela que precisa chamar mais atenção. Então, quando a gente fala que criou um look criativo, ele é a partir de processo, porque cada marca e cada filme precisa da sua identidade visual. Esse método garante para nós uma coisa que é inegociável: consistência entre cenas, entre projetos e entre dispositivos. Porque afinal das contas, color não é sobre estilo, color é sobre controle. E quando você tem controle, a estética vem como consequência.